inscrito, senador Lazier Martins. Senhor presidente, mantendo o devido respeito aos senadores Alexandre Vieira e Ângelo Coronel, eu quero dizer que essa matéria merecia mais discussão, por sua importância. Merecia audiências públicas, merecia sessão presencial e coisas que não fizemos aqui. Houve um assodamento que me intriga. Estranha, não tinha sentido tanta pressa quando há outras matérias muito mais justificáveis dentro dos propósitos das deliberações remotas do ato do senhor presidente. Matérias que estão sendo relegadas e que são mais urgentes e importantes. Agora, eu procuro entender as fakes que hoje nós assistimos e que são naturalmente inaceitáveis. Mas entendo porque há no Brasil atualmente um estado de indignação, notória decepção dos brasileiros com desmandos, com desvios de condutas, com comportamentos de autoridades. E o senador Harold acaba de citar um desses casos de autoritarismo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Sem outra alternativa, milhões de brasileiros exteriorizam a sua revolta, a sua indignação através das fakes, que são inadmissíveis. Mas isso é sinal de um momento que nós estamos atravessando. Eles expressam a sua vontade e o seu pensamento. E este projeto que acabamos de votar, que tomara fique fora esse artigo 7º, porque esse é o principal do autoritarismo. Mas este projeto, ele procura calar esses brasileiros indignados, aflitos, desesperados com o que está acontecendo no Brasil. Eu votei contra porque entendo lastimável a precipitação desta votação da noite de hoje. As pessoas que se comportam não sofrem fake news, ou se sofrem, e sendo pessoas dignas, não pega nelas a fake. Eles mantêm o respeito e a credibilidade. Mas tivemos aí um score de 44 a 32, que acho até a demonstrar a polêmica, as divergências desse projeto. Mas, repito, essa matéria não tem sentido com a precipitação com que foi votada na noite de hoje. Essa matéria que diz respeito às pessoas que se utilizam das mídias sociais tem muita relevância, mereceria muito mais tempo e, numa outra circunstância, o debate e a votação. Repito, foi assodada, foi inconveniente e tem um laivo de vingança nisso que acabou sendo votado agora com relação a pessoas que concordam que há fake news e que não deveriam acontecer, mas que se explicam pelos desvios que estamos vendo na sociedade brasileira de autoridades que não poderiam proceder como estão procedendo. Obrigado. Davi Alcolumbre, colegas senadores. Teria muito a falar sobre essa matéria, mas o meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente,
por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão. Já estou concluindo, senhor presidente. Uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Obrigado, senador Harold. O projeto ele não deveria estar sendo votado agora. O ato que o senhor publicou, o ato que o senhor assinou, para que nós pudéssemos estar em sessões remotas, diz que nós deveríamos estar exclusivamente, está aqui, o texto diz isso, exclusivamente tratando de coisas que dizem respeito à pandemia. Questões de caos, questões sociais, problemas todos que a gente não está vendo agora. Aprovar uma lei dessa natureza, que prejudica a todos, que diz respeito a todos, é como se você pegasse no teu escritório, tivesse um roubo, e você, para descobrir o ladrão, botar todo mundo na cadeia, até descobrir o ladrão. Isto é assodamento, isto é pressa. Não foi ouvido o contraditório, presidente. Não foi ouvido o contraditório. Não se fez audiência pública. A população brasileira, através de pesquisa, 75% é contra. E o Senado da República vai chamar para votar
uma questão dessa natureza, dessa importância toda em tempo de pandemia. Em tempo de pandemia. Contrariando, presidente, o seu ato. O senhor assinou, eu fui convocado no tempo de pandemia para votar assuntos de calamidade pública, assuntos de pandemia. Eu não fui votado para criar uma lei que só vai existir no Brasil, que é mais uma jabuticaba ao retorno. Todas as associações, todas as organizações que prezam a liberdade de expressão estão contra. E não adianta não dizer que não tolhe. Tolhe sim, presidente. Tolhe sim. Você não pode, a gente não pode prender todo mundo de uma empresa para achar o culpado. A gente tem que achar o culpado antes. Fazer querendo atingir as milícias, fazer querendo atingir determinados grupos e atingir toda uma população. A emenda do Cajuru, que resumia em mostrar o CPF, não precisa do ID. É rejeitada. Meu amigo coronel, se eu soubesse que era para ser elogiado, eu teria apresentado uma emenda, mesmo sabendo ser rejeitada para ser elogiado pelo meu amigo coronel. Então, presidente, não deve estar sendo votado. Nós estamos contrariando um ato que o senhor assinou. Nós estamos dando como normal um procedimento que não é normal. Para mim, não é normal. Na Câmara Municipal de Manaus, não era normal. Procedimento errado, violentando atos da mesa de dados assinado pelo presidente. Eu peço a todos, já peço ao senhor, peço ao plenário que a gente retire de pauta esse PL, porque ele contraria o ato da mesa. Se o projeto fosse bom, presidente, não precisaria de um relatório tão grande, tão imenso quanto esse. Se fosse tão bom, não teria rejeição da maioria da população brasileira. E se fosse bom, teria aprovado as boas emendas. Teria buscado ouvir o contraditório. Tem que ter o contraditório. Nós somos senadores, prerrogativa, privilegiado, com poder, mas nós não temos o poder de agrupar e fazer uma coisa que vai prejudicar milhões de pessoas. Vamos votar depois. Eu até revejo meu voto, posso votar a favor, mas não com pressa, não com assodamento. Este pecado, este voto errado, esse senador do Amazonas não vai dar. Se não for retirado de pauta, eu quero antecipar aqui o meu voto para a população brasileira. Eu vou votar contra. Assodado, inoportuno, e que abranja tudo e a todos, não poderia ser assim. Um projeto de lei que não houve o contraditório não merece o respeito de ser considerado lei.